Abra sua Bíblia em Lucas 9, a partir do versículo 57. A gente vai ler daqui a pouquinho. Eu venho falando sobre as parábolas e hoje eu quero falar sobre uma parábola que ela na verdade, é um texto que ele se divide em três parábolas para representar três situações distintas. E o nome que eu dei aqui é o que a gente encontra dentro do próprio texto. A parábola da raposa, do funeral e do arado. Já é o terceiro domingo que a gente vem falando sobre as parábolas do reino de Jesus Cristo, em especial as parábolas pregadas no Evangelho de Lucas. Então Lucas, a gente já falou, Lucas foi aquele médico que tenta retratar a biografia de Jesus, uma pessoa muito importante dentro do ambiente, do círculo romano. E ele quer uma forma de prestar contas e de falar: olha só, vocês estão pensando que esse Jesus é um Jesus político revolucionário, que ele quer tomar o poder do Império Romano. Não é nada disso. Na verdade, esse Cristo é um Cristo de amor, é um Cristo que ele quer tratar da alma das pessoas. E ele, como médico, mais do que ninguém, ele sabia o que era tratar, o tratamento da saúde. E ali ele se presta a apresentar esse Cristo que trata da saúde espiritual, a saúde da alma, mas que também cura da saúde física. E Lucas ele retrata uma coleção de parábolas, quase umas 50, que a gente vai ver entre Lucas, Mateus e Marcos também. E parábola, como eu já disse, é um tipo de linguagem figurada em que se fazem comparações. As parábolas de Jesus são uma forma concreta, uma forma dramática de linguagem teológica que força o ouvinte a reagir. Isso está escrito aí depois desse slide. Do grego, que a palavra é parabolê, que literalmente vai significar pôr lado a lado, ou fazer comparações de uma história, de um fato, de um conto, de uma imagem figurada com uma realidade que acontece, uma realidade existente. Um dos principais métodos didáticos de Jesus. Então, quem eram os ouvintes de Jesus? Então, Jesus viveu num mundo camponês, num mundo de simplicidade. Então, as pessoas entendiam muito bem o que significava as parábolas, porque tinha a ver com o dia a dia deles. Um terço dos ensinos de Jesus Cristo se deram através dessas figuras, das parábolas. Um autor, ele fala que Jesus não só pregou a mensagem das parábolas, mas também as viveu e as corporificou em sua pessoa. Jesus não só fala a mensagem do reino de Deus, ele é ao mesmo tempo. Quer dizer, Jesus, aquilo que ele falava, refletia exatamente aquilo que ele fazia. Então as suas ações eram reflexos de todos dos seus pensamentos, das suas reflexões e daquilo que ele ensinava para as pessoas. Porque é muito comum hoje você ver pessoas falando, mas que necessariamente não se comportam ou reproduzem na vida aquilo que falam, aquilo que pregam, aquilo que dizem. Via de regra, essas parábolas de Jesus nos evangelhos, elas são dirigidas àqueles que são considerados justos. Porque na maioria das vezes, Jesus ele está pregando ou falando através de parábolas para os religiosos da época, como eu já disse nos domingos anteriores. E quem eram os religiosos da época? Os fariseus, os saduceus, os escribas, aquele grupo ali que participava daquele sistema que era conhecido como sistema teocrático. A ordem vem de Deus, o povo recebe, e um grupo de religiosos faz que isso aconteça no meio da comunidade judaica. Então isso faz parte da cultura judaica. Então as parábolas do Evangelho de Jesus, na maioria das vezes, são dirigidas a essas pessoas, aos religiosos, mas também sempre vai se refletir a todos aqueles que ouvem. E esses religiosos eram aqueles homens que rejeitaram Jesus, porque Jesus ele era aquele simples camponês que recebia pecadores. Jesus, ele era aquele homem que convidava culpados para poder cear a sua casa e a sua mesa. Jesus era aquele que comia com leprosos, com pessoas consideradas excluídas dentro de uma sociedade. Jesus desafiava qualquer um, seja aquele que se considerava justo,
ou injusto, um pobre pecador, um miserável qualquer, um doente ou excluído, para ele todos eram potenciais alvos para poder receber a palavra, a mensagem do reino. Então essa mensagem de Jesus através das parábolas são mensagens para hoje também. A gente precisa entender elas e encaixar elas dentro da nossa realidade, para que a gente possa reproduzir isso também na nossa vida prática. Hoje a gente vai pensar sobre essa, que está descrita aqui no livro de Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 57 até o 62. Ela parcialmente já está retratada no livro de Mateus também, Mateus 8, 18. Eu vou ler aqui, você pode acompanhar pela tua Bíblia, fica com a tua Bíblia ligada aí, ou a Bíblia física no papel, ou o teu aplicativo, e diz assim: quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. E Jesus respondeu: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. E ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e me despedir da minha família. E Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus, ou a palavra que poderia ser é útil ou tem utilidade para o reino de Deus. Então Jesus, ele vai apresentar 3 dilemas sobre discipulado, em 3 linhas praticamente de parábolas. O contexto aqui mostra que Jesus, se você ler, na verdade, aqui o livro de Lucas, já a partir do capítulo 6, Jesus ele está caminhando da Galileia em direção a Jerusalém, e por onde ele está passando, ele atravessa Samaria, ele tem encontro com aquela mulher samaritana, por onde ele passa, ele faz milagres, ele ressuscita mortos. A gente já falou de uma situação como essa, e ele está projetando vida em todo lugar, em todo vilarejo, mas ele sabe que ele está indo para um lugar que é um lugar derradeiro para ele, que é o ponto final da história dele aqui na terra, porque ele sai da Galileia e ele já está num circuito, que é o circuito que vai desembocar na paixão, no sofrimento, na morte dele. Então fatos vão acontecendo, e óbvio, pessoas estão vendo esse homem extraordinário, esse homem que está na mídia social da época, esse homem que todo mundo quer seguir, ou que todo mundo tem a curiosidade de saber quem é esse Jesus, esse homem de Nazaré. De Nazaré não sai nada de bom, mas ele está fazendo um monte de coisa, estão chamando ele de Messias. Pessoas importantes estão reconhecendo ele como mestre. Então vamos lá, vamos até ele. Você vai ver, nesse movimento de Jesus e nos textos do Evangelho, existe uma frase assim: por onde Jesus ia, ou aonde Jesus ia, uma multidão seguia. Então essa multidão é uma multidão diversa, de pessoas que seguiam Jesus por diversos motivos. Mas aqui Jesus destaca 3 pessoas que para ele foi interessante ele destacar, e que essas pessoas servissem de exemplo para todos que estavam ali, nessa expectativa de acompanhar e de seguir Jesus. E talvez essas 3 lições que tem aqui possam se enquadrar, se encaixar dentro do teu contexto de vida, dentro da tua pegada de caminhada, da tua pretensão de caminhar e seguir Jesus. Então lá em Lucas 9, no versículo 57 e 58, conta que enquanto andavam pelo caminho, então estava ali Jesus, os seus discípulos e pessoas diversas, andando pelo caminho, passando de um lugar entre a Galileia até Jerusalém. Chega um homem, se apresenta a Jesus, e o primeiro dilema já acontece ali, que a gente pode chamar aqui de o dilema da raposa. Lá em Mateus 8, 18, esse homem é identificado como um mestre da lei. Mestre da lei, no texto de Mateus, é gramateus, que significa escriba. Então era um homem importante dentro do círculo religioso judaico. Os escribas, segundo o autor, ele vai dizer que eram teólogos treinados e também ordenados de seu tempo, homens versados da Torá. Torá são os 5 primeiros livros do Antigo Testamento.
Eles eram os rabinos, homens de conhecimento, chamados de mestres e doutores. A tarefa deles era estudar, interpretar, transmitir, copiar, ensinar a lei. No geral, eles eram opositores de Jesus. No geral, eles eram aqueles, ou um daqueles que perseguiam Jesus. Jesus chamava eles junto com os fariseus e saduceus, de hipócritas, de raça de víboras. Mas esse aqui, em especial, ele reconhece Jesus. Ele vê algo diferente no Cristo. E lá em Mateus ele chama Jesus, quando ele se aproxima de Jesus, ele equipara Jesus a ele. Ele fala, mestre, ou professor, você que tem conhecimento também da lei, mas voluntariamente, diz o texto tanto de Mateus, quanto o texto que a gente leu de Lucas aqui, eu quero segui-lo. Então ele voluntariamente se apresenta como um candidato, como um recruta do reino. E fala, Senhor, mestre, eu quero segui-lo. A segunda parte do versículo 57, ele diz assim, eu te seguirei por onde quer que você for. Demonstra boa intenção, demonstra sinceridade, demonstra que alguma coisa fluiu, brotou no seu coração, de repente ali tempestivamente, ou movido por uma emoção. Ele está vendo ali multidões, curas, milagres, ressurreição, tudo acontecendo, ele está empolgado com aquilo. Ele fala, eu vou, porque eu estou conseguindo enxergar possibilidade nesse homem aí, mas ele não conta com uma situação, porque parece que ele não percebe a natureza, a grandeza da natureza e as exigências do reino de Deus. E Jesus percebe isso. Porque apesar da sinceridade, ele parecia estar muito pilhado pela emoção, e isso às vezes acontece com a gente. Você vem para a igreja e, poxa, um louvor legal, pô, essa música aqui e foi na cruz, o Salvador, o pecador, e era eu, sou eu mesmo, eu fico pilhado com isso, eu me sinto, eu me coloco no lugar e sou tomado da emoção. E às vezes pela emoção, a gente suplanta a nossa razão, o nosso entendimento. E amar a Deus, ele fala que é de todo entendimento, de toda a força. Ele não fala que é de toda a emoção. A emoção faz parte, mas primeiro você precisa entender quem é Deus, quem é Cristo, quem é o reino de Deus. E o reino de Deus, ele é complexo. O reino de Deus, ele não guarda toda essa simplicidade e todo esse romantismo que às vezes a gente vê nas portas das igrejas, as pessoas anunciando. Porque o reino do milagre, o reino da multidão, o reino da cura, o reino do paletó que você joga, um monte de gente cai, o reino de você falar em mistério e de você se apresentar diante de um público como uma pessoa espiritualmente poderosa. Isso é muito atrativo, isso chama muito a nossa atenção, mas existe uma outra parte do reino, que é uma parte dura, que é uma parte difícil, e parece que era essa parte difícil que esse homem, esse escriba não conseguia compreender, apesar de ser um mestre da lei, ser um compreendedor da lei, um intérprete dos pensamentos de Deus. Ele fala, eu te seguirei por onde quer que você for. Quando ele diz isso, ele está querendo dizer assim, eu quero ser discípulo. Mas Jesus olha para ele, você quer ser discípulo, mas você não consegue compreender as implicações de um discipulado. Porque discipulado é negação de si, é serviço, é sofrimento, é sacrifício também. Além de milagre, cura, mistério. E ele tinha falado isso. Se você pegar o livro de Lucas aqui 9, no versículo 23, você vai ver que Jesus está falando exatamente isso. Ele fala, se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz, vem e segue-me. Então ele fala de negação, ele fala de pegar cruz. E essa ideia de pegar cruz e seguir Jesus era algo assim muito cristalino para quem vivia nessa Palestina do primeiro século, dentro de Jerusalém, dominada pelo Império Romano. A morte da cruz era inevitável para o condenado. Então todos aqueles que passavam pelas vielas de Jerusalém rumo ao Gólgota, ele já sabia que não tinha retorno. Era uma ida sem volta, era o caminho da morte. Então quando Jesus fala, pegue a sua cruz, ele está querendo dizer, você pode morrer se você pegar. Se um dia você escolher pegar, se você tiver que morrer, não tem retorno, você vai morrer. Esse era
o cristianismo ou seguir o Cristo no primeiro século. Hoje não, hoje é molezinha. Hoje é tranquilinho. Fala que ninguém quer, não acontece nada. A gente não vive mais esse momento dramático da paixão. Ainda mais aqui no Brasil não tem perseguição nenhuma considerada o que a gente vê a países do Oriente. Jesus responde esse homem aqui com a primeira parábola. Lá no versículo 58 ele diz: as raposas têm suas tocas, as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Então ele já dá um TB ali na hora. Ele fala: olha só, você não entende aquilo que você está querendo, aquilo que você está dizendo que vai seguir. Você não entende que o discipulado, ele vai até um ponto, você vai ver só delícia, só maravilha. Mas existe uma exigência no discipulado que de repente você não vai conseguir suportar. E eu sou sincero, eu quero já te adiantar sobre isso, para ver se realmente você quer seguir adiante. E a comparação aqui é bem simples, apesar de alguns darem um simbolismo diferente para essa parábola. Alguns vão entender que raposa aqui é o rei Herodes, ou então é um homem autoritário muito poderoso, e que as aves e os ninhos aqui é uma nação inimiga, que tem aonde se acolher. Então vai ver de uma outra forma. Mas uma forma simples de a gente ver e atingir o nosso objetivo aqui é a gente entender a raposa como raposa mesmo. Então a raposa, onde quer que ela vá, ela consegue abrigo. A raposa, em qualquer lugar que ela estiver, ela foge, ela é sorrateira e ela encontra esconderijo. A raposa, às vezes, é tão sinistra que você coloca ela para tomar conta de galinha, porque ela é tão bonitinha, tão fofinha, aparentemente inofensiva. Do mesmo modo, as aves do céu, em qualquer lugar, ela pode construir seu ninho. Lá em casa, debaixo de uma mesa que tem lá, no telhado, eu estou vendo toda hora uma rolinha vai lá e põe um galinho. Eu falo: caramba, tem um mundo inteiro, tem um planeta inteiro para fazer esse ninho, ela quer fazer em cima da mesa. Na direção do prato, geralmente, que eu como, que eu tenho uns toques assim, né? Eu boto o prato sempre no mesmo lugar, a cadeira no mesmo lugar, na direção do ninho. Aí tá ela lá. Eu falei: Janaína, vou tirar isso dela. Ela falou: não tira a bichinha não, sai você. Eu falei: Janaína, Jesus Cristo tem poder na tua vida. Rapaz, porque bicho com ela vale mais que eu. Ela está em casa me assistindo isso agora. Eu nunca imaginei que eu ia chegar em casa e ver um gato, né, estirado dentro da minha casa. Está lá. As aves do céu são assim, porque elas acham que o mundo é o abrigo dela. Ela não pede licença para ninguém, nem lugar. Para ela, todo lugar é lugar. Então, Jesus, ele abre um leque aqui de entendimento e fala: ó, as raposas, elas são sorrateiras, são espertas, não fica sem casa. As aves do céu colocam o ninho, choca, reproduz em qualquer lugar. Agora, o Filho do Homem, o Filho de Deus aqui na terra, ele não tem onde repousar a cabeça. Ele está dormindo no barco, vão lá incomodar ele. A gente vai ver no próprio texto de Lucas, lá no início, que Jesus, desde que nasceu, o texto diz que não existia lugar para Jesus. E agora Jesus é um camponês simples de Nazaré, itinerante, que prega o amor, e ele continua sendo rejeitado. Porque o texto de João, de 1 João, de João 1, diz que ele veio para aqueles que eram seus, mas os seus o rejeitaram. Então ele continua sendo um rejeitado. Ele está querendo mostrar isso para esse homem. Fala: é isso mesmo que você quer? Tu quer seguir esse homem que está caminhando da Galiléia para Jerusalém e vai morrer? Tu quer seguir esse homem que já se negou a si mesmo, como primeiro exemplo, que está carregando uma cruz, e daqui a pouco ele vai carregar uma cruz física e vai morrer pelo pecado do mundo? Tu quer seguir esse homem? Porque esse homem empolgado aqui, que diz estar pronto para ir onde Jesus for, ele não entende o que significa seguir. Nós não entendemos o que significa seguir Jesus. Porque seguir Jesus nessa molezinha aqui chamada Brasil é mole, é tranquilo. A gente tem liberdade de expressão, liberdade religiosa, a gente tem um zilhão de doutrinas, de pensamentos, e todos podem livremente manifestar o seu jeito de ser cristão. Dá pena nisso.
Mas tem que ser assim, porque liberdade é isso, democracia é isso. Jesus, ele faria o mesmo, mas ele diria que, em todo esse leque de opção, mas a religião que realmente transforma e completa o homem, não é a religião batista, da Assembleia, do homem do chapéu, do outro homem que diz não sei o quê, é a religião do Cristo, o Filho de Deus vivo, desse aqui da Bíblia. Essa é a transformadora. Então a gente tem essa liberdade, mas essa liberdade a gente não consegue desenvolver ela num cristianismo sadio. A gente não consegue compreender a dimensão do reino e às vezes coisas mínimas você não quer entender, você quer fazer do seu jeito, você quer rejeitar a mensagem do Cristo. E esse aqui não entendi. E naquele momento ali, seguir Jesus significava Getsemane, Gólgota, sepulcro. Era isso. Mensagem clara. Significava rejeição, sofrimento e morte. É isso mesmo que você quer, homem? É isso mesmo que você quer, escriba? A gente vive um tempo em que a principal inimiga da igreja é a graça barata. Vivemos o tempo da graça barateada. O cristianismo barato diz que você vai ter coisas. O discipulado de Jesus, ele sempre vai apontar para a cruz. E ele vai dizer para você que você pode sim viver uma vida decente, uma vida tranquila nessa terra, uma vida de conquistas. Mas o reino, ele importa também às vezes em sofrer. Você perdeu um filho que você ama, e você não pôr culpa em Deus, você continuar de fé em fé, você viver como justo pela fé, você perdeu um irmão que você ama muito, e você permanecer, você falar, eu continuo com Cristo, não existe dúvida aqui, o Cristo não é mau, Deus não é mau. Você permanecer em Deus. A salvação, a gente sabe que ela vem pela graça. Disse um autor, mas o discipulado aí tem um preço. Não considerar o preço do discipulado é você baratear algo que custou tão caro, que foi a graça de Deus na cruz, por Jesus. O pastor Billy Graham, ele disse que nós somos salvos pela graça, mas o discipulado ele vai custar tudo aquilo que nós temos, porque Deus ele não quer a tua vida parcialmente. Deus ele não quer um pedaço do teu casamento. Deus ele não quer um pedaço do teu comportamento. Não quer um pedaço do teu tempo. Não quer um pedaço daquilo que faz parte do teu contexto social. Ele quer tudo de você. Ele fala, traz tudo para mim. E eu vou ordenar isso. Eu vou lapidar isso. Eu vou devolver para você. Para que você possa ter uma verdadeira identidade de reino em Cristo. E você vai caminhar por esse mundo. Aí sim, a minha mensagem, a minha oração, ela vai valer. Porque quando eu digo, venha o teu reino, é isso. É o fazer você entender todas as dimensões agradáveis, desagradáveis, desafiadoras do reino. E você falar, eu quero isso e eu vou me entregar a isso. Aí sim, o que tiver que acontecer, que aconteça. Eu permaneço em Cristo. Mas quando a gente barateia a graça de Deus, o reino ele se torna um reino de parcialidade. Eu vou dar para Cristo aquilo que convém eu dar. Eu vou entregar para Cristo aquilo que convém eu entregar. O tempo que eu tenho disponível, eu vou dividir ele entre os meus interesses, mais um pouco dos meus interesses, tudo aquilo que eu preciso fazer de adicional, e o que sobrar eu dou para Deus. Eu sei que a gente vive nesse mundo contemporâneo, é um mundo corrido, um mundo acelerado demais, um monte de compromisso, eu tenho um monte de compromisso, isso estressa a gente, mas a gente desvaloriza um tempo, que é o tempo que nós precisamos dedicar a Deus, e às vezes não tem tempo nem para ler um texto bíblico, não tem tempo para orar antes de dormir, porque minha vida é tomada de tantas coisas que eu acho mais importante, que o reino de Deus, ele deixa de ter prioridade para mim. Eu estou barateando a graça, eu estou barateando a cruz, eu estou barateando algo que custou tão caro para fazer eu viver, para me sustentar nessa terra, nesse mundo, para me garantir vida eterna. Não posso fazer isso. É o dilema da raposa.
tem vivido o dilema da raposa? Acho que todos nós, em algum momento, em alguma situação, vivemos esse dilema da raposa. Eu quero seguir na empolgação, mas na hora que o bicho pega, tu fala, não dá para mim. E você recua. Eu lembro que eu fui um pouco criticado no início da pandemia, porque a gente foi para a rua e as pessoas falam, poxa, Alain, a situação está aí. Eu falei, tudo bem, a situação está aí, mas tem gente lá passando fome, cara, quem vai? O governo não vai, o político não vai, as ações sociais do Estado não chegam lá. A igreja, se a igreja ela é a última esperança do mundo, então a igreja tem que estar lá. Pô, mas a tua saúde, a da tua família, eu sei que isso pode acontecer, eu temo isso, eu tenho cuidado, a igreja ficou fechada. A gente ficou quase um ano aqui, a gente não voltou. Várias igrejas já voltaram, até com a EBD, um domingo normal. A gente ainda está com restrição, ainda tem um cadastro aqui. Eu peguei Covid, não peguei Covid na rua. Peguei Covid no meio de familiares, em casa. Mas se pegasse na rua, seria um fato também. Mas foi claro para mim, eu não posso me acovardar, e nem a minha igreja, quem entende comigo isso, pode se acovardar diante de uma situação de amor, de respeito, de solidariedade com quem está sofrendo e não tem amparo nenhum. Então nós vamos com responsabilidade, mas vamos também com coragem. A gente tentando entender um pouco que é isso. Que custa algumas coisas. E tem hora que vai custar. Tem hora que Deus vai pedir aquilo que você não quer dar. Ele vai te colocar numa situação em que você não quer ir. Ele falou, Pedro, olha só. Você hoje, as pessoas falam que você não quer ir, você é todo arrebitado, você é todo sanguíneo, mas vai chegar um momento em que vão te levar sem você querer e você vai do mesmo jeito. Por causa do reino. Por conta do reino. Então vamos parar um pouco com essa nossa pretensão de achar que a vida é completamente, absolutamente nossa. Não é não. Você vai viver aí alguns poucos anos, uma centelha de tempo nessa terra, diante da eternidade de Deus, do Cristo e da possibilidade de você viver no céu. Mas você acha que isso aqui é tudo? E que você quer viver isso tão intensamente que o mundo ele passa a ser só seu. O mundo não é mais de Deus, do Cristo, do reino. E coisas mínimas. Você entra nesse dilema da raposa. Eu quero, mas não quero. Eu quero parcialmente. Eu quero, mas existem consequências. O dilema desse homem aqui pode ser o teu também. Aí tem um outro. Agora é Jesus que passa e é Jesus quem chama. Então lá em Lucas 9:59, que é o dilema do funeral. Jesus fala para um outro: siga-me. E esse homem prontamente também não se recusa. Mas ele prioriza também uma outra questão. Ele fala: Senhor, sim, eu te sigo, mas deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Então para ele, até que ele comece a assumir um compromisso no reino, coisas importantes, dentro da perspectiva dele, precisam ser solucionadas. A resposta retrata um costume, que era um costume do Oriente ali, e também dos judeus, que era o dever de honrar os pais, e o compromisso de, até na velhice, você estar cuidando dos seus pais, e quando seus pais falecerem, você dá um sepultamento honroso para ele, um enterro honroso na ocasião da morte. Então a gente pode entender as palavras desse homem assim: deixa eu cuidar do meu pai até que ele morra. Aí sim, depois eu vou e te sigo, algo até justo, algo até compreensível. Só que, nesse caso aqui, a decisão de assumir um compromisso com Jesus, que era urgente, Jesus já vai morrer, fica adiada sem prazo. Então esse homem, ele adia sem prazo. Então até o meu pai morrer, eu não posso te seguir. Depois que isso acontecer, estou liberado. Aí sim, eu vou cuidar dos compromissos de reino. Jesus vem e manda a segunda parábola.
Verso 60, ele fala: deixe os mortos sepultarem os seus próprios mortos. Você, porém, vai e proclama o reino de Deus. Vai falar: caramba, uma atenção. Poxa, meu pai que está morrendo. Não trata aqui de falta de compreensão de Jesus. Ele compreende isso porque faz parte dessa cultura. Não é desrespeito ao costume, mas Jesus está querendo mostrar que existe uma urgência, algo imediato ali e que não dá tempo de esperar. Ou você faz aquilo, ou aquela lacuna vai ficar aberta. O que ele quer mostrar é que os assuntos do reino, ele precede em importância qualquer outro assunto. Ele está querendo mostrar que quando o chamado vem do próprio Filho de Deus, quando é Jesus que chama, quando é a voz que a gente fala, que a gente conhece como vocação, você foi um vocacionado, então o assunto é urgente e inadiável. Você tem que responder hoje, você tem que fazer hoje. Jesus, numa conversa com a mulher samaritana, num dado momento, ele fala: olha só, o tempo de adorar a Deus é quando? É agora, é hoje. Porque é hoje que Deus anda pela terra procurando os verdadeiros adoradores. E esse Deus, esse Cristo, ele continua caminhando pela terra. A gente tem uma igreja deficitária de serviço. Eu faço parte ainda de uma comunidade. Eu sou lá da Igreja Batista Rosa Saron, minha mãe, lá. Lá eu fui apresentado a Deus, eu cresci, eu me criei. Estou vendo ali que tem a Elma, tem o Silvani. São meus irmãos em Cristo. De lá a gente cresceu junto. E eu lembro que a cultura da igreja local naquele tempo, eu acredito que essa aqui, quando era a igrejinha azul também, o Jones deve lembrar, era uma igreja mais apresentada ao serviço. Ah, tem que trocar uma lâmpada, tem que cavar um buraco, tem que erguer uma parede. Já aparecia um monte de gente. Hoje não aparece ninguém, porque a gente vive um outro tempo. Pedreiro sumiu, até na nossa casa, às vezes é difícil a gente arrumar alguém para trocar uma lâmpada, fazer uma parede, botar um piso. Mas tudo bem, a gente até compreende. Mas tem outros serviços que são serviços inerentes ao próprio reino de Deus. Às vezes a gente quer um missionário para ir e não tem. Quer alguém para poder ir para a rua e não tem. Quer alguém para poder fazer alguma coisa para a gente estar praticando o amor servil de Jesus e não tem. A gente precisa de alguém na técnica para fazer funcionar o culto, não tem. Porque as pessoas não conseguem ver urgência nisso. Primeiro, quer sepultar seus mortos. Primeiro, tem atribuições da vida cotidiana que é compreensível, mas aquele que se recrutou ao reino de Deus, quando você entende não o chamado do pastor, mas Deus coloca claramente no teu coração que você é a pessoa que pode participar, você é a pessoa que pode doar, você é a pessoa que pode ir, você é a pessoa que pode servir, faça isso. Porque é urgente. Porque se o chamado vem dele, é porque ele quer que você faça, ele quer que você cresça com isso, ele quer que você abençoe vidas com isso. Talvez o deixar de fazer é você estar empurrando alguém para o inferno, porque ele poderia estar ouvindo alguém através daquilo que você foi vocacionado ou chamado a fazer e não fez, negligenciou. Eu tenho certeza que nesse exato instante, nessa exata fração de segundo, alguém está morrendo, porque indo para o inferno, porque alguém não anunciou Cristo para ela a tempo. Talvez muitos outros teve anunciado e rejeitou, mas tem muita gente que com clareza não compreende o Cristo e não consegue aceitar e seguir aquilo que não compreende. Então Jesus aqui, ele está querendo mostrar para esse homem que a morte dele estava próxima. E o chamado, quando ele fala, vem me segue, é porque não tem tempo para perder. Eu preciso de você, eu tenho 12 só. Se eu arregimentar mais um, a potência do crescimento do reino vai ser maior. Então vem logo. Deixa teu pai lá, o morto morreu. Tá? O reino é mais importante nesse caso aqui. E é muito comum a frase, às vezes, quando eu desafio alguém para um batismo, pessoas que já estão frequentando a igreja, tem pessoas, às vezes, na internet, que falam, já sou membro online da tua igreja, mas falo, tu já é batizado? Fala, não sou ainda não, então eu falo, vamos nos batizar. A gente quer fazer batismo aqui ainda esse ano, tem várias pessoas para a gente poder estar batizando. Alguns dizem assim, mas eu não estou preparado para me batizar. O que é estar preparado?
se a pergunta que antecede foi positiva. Você conhece o reino, você aceitou já Jesus? Sim. Então o que falta para você ser batizado? Nada. Mas aquele que quer primeiro enterrar os mortos, que está muito ligado às atividades dessa terra, ele sempre vai buscar uma questão desse tempo, uma outra urgência que precede a urgência do reino. E ele vai dar sempre uma desculpa. Ou eu tenho que acertar algumas coisinhas para poder caminhar sério. Quem caminha sério? Quem consegue caminhar sem pecar nem um dia, o tempo todo, até o último instante que você viver? Jesus fala lá em 1 João, ele diz, filhinhos, não pequeis. Ele fala isso porque ele sabe que isso é uma alternativa para algo que é inafastável. A gente peca o tempo todo. Paulo fala que não existe nenhum justo sequer. Ele se coloca na posição de miserável. Então, a todo tempo, não estaremos suficientemente preparados para alcançar o tamanho de Deus. Deus, ele é imenso demais. O amor dele é indescritível demais. A santidade dele é grande demais. Então eu nunca vou estar numa posição adequada. Eu posso ser o mais rico, eu posso ser aquele que frequenta mais a igreja, eu posso ser aquele que conhece o texto bíblico de folha a folha. Eu posso até me julgar, mas diante da presença de Deus, eu sempre serei limitado e insuficiente. Então eu sempre estarei despreparado. Então o que eu preciso fazer para caminhar com Jesus? Entender o reino, aceitar o Cristo como Filho de Deus e seguir. Na caminhada, eu vou me ajustando. Mas nessa mesma caminhada, em que a gente se ajusta daquilo que a gente já sabe que a gente tem como insuficiência e problema, a gente arruma outras coisas também. A gente provoca outros tropeços. Então a gente tem que acertar de coisas novas que nem a gente conhecia ou sabia que ia acontecer. Isso é caminhada de reino. Isso Jesus chama de convite à santidade. Então a santidade é esse processo. Ela tem como fim maior a glória, o estar na presença de Deus. Então a santidade humana aqui é um processo sempre inacabado. Você nunca vai ser um santo. Pela graça, pela misericórdia de Deus, nós somos considerados justos e santos. Olha só como é que esse Deus é tão bom. Sabendo que a gente não é, Ele considera. Porque se Ele não fizer isso pela graça, nós não teremos acesso à glória dEle, porque na glória dEle só entra santo. Aí sim, o dia que tu partir desse mundo, que você estiver nesse novo tempo, nesse novo céu, nessa nova terra, aí você vai ser glorificado com um novo corpo, uma nova vida ali em Cristo, que é a vida eterna. Aí você é santo, vivendo a plenitude da santidade. Aqui não. Então vem a pergunta de novo: como é que é esse negócio de eu tenho que caminhar sério para ter compromisso com Deus? Eu tenho que ir me comprometendo à medida que eu vou caminhando. Ou eu tenho que acertar algumas coisas. As exigências culturais, sociais ou convenções deste mundo não podem ser desculpas aceitáveis para o fracasso do nosso discipulado. Esse mundo que está estragando a gente. Esse mundo que está estragando a igreja. Esse mundo que está estragando o meu filho. Isso não pode ser desculpa. Você tem que ensinar para o teu filho que é certo, o caminho que ele deve andar. Eu tenho que pôr lado a lado a minha vida com o mundo. Saber o que cabe, o que não cabe, o que eu excluo daqui, o que é discipulado com Cristo. Eu tenho que contaminar, eu tenho que contagiar, ou eu vou ser processado por esse mundo devorador. Eu vou me tornar ele. Eu vou ser imagem e semelhança dele, não do Cristo, não reflexo de Cristo. Então não é desculpa. Você foi chamado para quê? Qual a sua vocação no reino? Quanto tempo você está adiando aquilo que Deus já colocou no seu coração? São perguntas dentro desse dilema do funeral. Você tem mortos o tempo todo para enterrar. E a gente pode aplicar isso também às tensões da vida, situações que às vezes a gente perde o controle, mas a gente também não conhece o dia de amanhã. Mas eu preciso fazer o que precisa ser feito hoje. Aquilo que Deus deu para mim fazer e que claramente Ele falou, faça hoje, faça hoje.
E o amanhã como é que vai ser? O amanhã ele cuida se você faz hoje aquilo que faz parte da prioridade do reino da vontade dele. Deixa os mortos cuidar dos seus próprios mortos. Vai e proclama o reino de Deus. Amém. E o dilema do arado? É o mais conhecido. Tão semelhante àquele primeiro homem que chega esse último aqui, candidato, ele se oferece também, lá no verso 61, ele fala, eu quero te seguir, mas Senhor, aí vem outro negocinho, deixa-me primeiro voltar e me despedir da minha família. Literalmente me despedir aqui é dizer adeus. Eu preciso dizer adeus à minha família e aos meus pais. Então, como aquele segundo recruta, esse aqui também vai apresentar uma condição e falar, antes do Senhor, eu tenho um porém. Eu preciso voltar. Eu queria ir, mas agora eu estou vendo que eu preciso voltar. E eu preciso dizer adeus ou me despedir da minha família. Essas duas palavras, voltar e se despedir, é uma chave aqui para a gente poder compreender essa situação da parábola. E novamente a gente tem que ir para o contexto do costume da época, porque lá no Oriente, essa questão de se despedir e dizer adeus, porque você está saindo de casa, comportava a ideia de pedir permissão aos pais para ir embora e ser abençoado por ele por conta disso. Então a gente vai ver no Antigo Testamento, todo aquele que sai de casa vai até os pais e pede, e o pai dá a bênção e fala, não, é isso mesmo, segue a tua jornada, eu te abençoo, siga feliz, tá, em nome de Yahvé e tal. E é um costume entre eles até hoje. Então nessa cena cultural a gente pode entender esse texto dessa forma. Ou assim, eu vou te seguir sim, Senhor, mas eu preciso antes da permissão e da bênção dos meus pais. O que acontece aqui? A decisão desse homem de seguir Jesus depende da permissão do seu pai. Um conflito de autoridade, porque o pai é uma autoridade genuína dentro do contexto cultural, mas Cristo está fazendo um chamado e ele é uma autoridade aqui espiritual também. Então um conflito. Quem que eu devo obedecer? Mas ele se atira aqui, ele fala, não, eu tenho que obedecer primeiro o meu pai. A decisão em seguir Jesus depende disso. Jesus entra com a terceira parábola para a gente finalizar, lá no verso 62, ele fala, ninguém que põe a mão no arado olha para trás é apto ou tem utilidade para o reino de Deus. De uma forma negativa, ele diria assim, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás, aquele que põe a mão no arado e olha para trás é inútil para mim. Porque o reino de Deus, ele não comporta covardia. O reino de Deus, ele não comporta desistência. O reino de Deus não comporta retroceder. O reino de Deus é uma meta que você segue em frente. E o alvo é sempre a cruz. E você tem que alcançar sempre a cruz. E no final dela, você é glorificado na eternidade. Jesus, ele disse isso. Ele falou, Pai, eu te glorifiquei na terra. Agora glorifica teu filho. Eu sempre segui o alvo. Paulo, ele fala isso também. Ele fala, porque eu esqueço de todas as coisas, olha só, que ficaram para trás, e eu sigo olhando sempre para frente, para o alvo, cuja vocação está em Cristo Jesus. É isso que eu quero. Não existe na vida do crente olhar para trás. Se Deus mandou, se a resposta é clara, se está tudo definido, se o papo foi reto, olha para frente e vai. Ah, mas tem um monte de desafio, continua indo. Ah, mas o negócio está estreito, continua andando. Porque se foi Deus que mandou, se é clara a palavra e a voz dele, você vai alcançar aquilo que ele prometeu. Agir fora disso é inaptidão para o reino, é inutilidade para o reino de Deus. Jesus está sendo duro demais aqui. E ele faz a comparação com algo que é muito simbólico para o palestino, para o lavrador palestino, porque a questão do arado aqui não era qualquer um que conseguia arar, não. O arado era algo complexo, importante. Então o camarada, ele pegava aquele arado, né, rudimentar, primitivo, de madeira, com aquele gancho, para poder fazer aquela cova no chão, e ele amarrava num boi. Então ele está aqui segurando com uma mão, com a outra mão ele está ou com um chicote, ou com uma vara. Então ele tem que fazer o suco na terra, ele tem que respeitar a direção, a profundidade para semear tem que ser adequada, senão a semente sufoca, morre, não brota, não pode desviar, tem pedra no caminho, e com a outra mão ele está aqui, ó, tocando aquele boi, que às vezes é um boi teimoso,
E o boi não pode se desviar do caminho, não pode acelerar, não pode recuar. Então, o cara ele tem que ser tecnicamente especializado para isso. Tem que ser comprometido com aquilo que ele está se prestando a fazer. Então, Jesus, ele pega aqui um exemplo espetacular para dizer quem somos nós no reino. Eu sou o arador. E Deus não chama qualquer um para ser arador. Se você um dia aceitou Jesus, diga para Cristo, é um privilégio, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor está me dizendo que eu sou um arador, que eu sou uma pessoa prestável, que eu sou uma pessoa útil, que aqueles que falaram que eu não tinha utilidade nenhuma se enganaram, porque o Senhor me chamou, o Senhor me convidou para o reino, e eu quero participar, e eu quero agora ter essa destreza de arar a terra, que é o teu reino, conforme o teu querer, conforme a tua vontade. Porque se o arador ele vacilar, ele olhar para trás, ele olhar para o lado, ele perde o rumo, ele perde o trabalho. Aquele que escolheu o reino, se olhar para trás, se ficar olhando para aquilo que aconteceu lá e que hoje reflete negativamente na tua vida, ficar preso ao passado, ficar preso à igreja que te feriu um dia, ficar preso a pastor, a gente de igreja que fere a gente toda hora, ficar preso a questões desse mundo. Você não é um bom arador. Jesus Cristo está dizendo que você é um inútil. Eu não quero ser essa pessoa. Eu quero ter utilidade no reino. Mas eu sei que é uma exigência enorme para eu me tornar essa pessoa. Eu não posso vacilar para que o trabalho de reino ele aconteça. O que Deus está dizendo aqui essa noite, o que Jesus Cristo diz a partir disso aqui, para segui-lo, precisamos ter lealdade. A gente precisa ser leal. Leal à sua autoridade. A decisão é pessoal, a decisão é minha, a decisão é sua. Não está sujeito à permissão de ninguém. Não é pai, mãe, não é filho. Não é alguém que diz que tem mais conhecimento que você, que vai ter que ter mais autoridade do que o Espírito Santo de Deus. Aquilo que Deus está colocando no teu coração, do chamado de Deus em você. Não é alguém que vai dizer que o tempo não é esse, ou você mesmo dizer que o tempo não é esse. É você e Deus, tete a tete, falando, olha só, eu quero te seguir, eu aceito essa proposta, se for desse jeito, é desse jeito que vai ser, e eu vou continuar. Eu quero ser um bom lavrador. Eu quero que da minha árvore bons frutos possam ser colhidos. Jesus está dizendo que para segui-lo é preciso ser comprometido, tal qual o arador. Quem se habilita ao reino não pode andar distraído. Distrações para a gente são distrações fatais. Distrações para mim, pastor, são distrações fatais que acabam com a minha vida, com o meu ministério, com tudo aquilo que eu venho tentando construir com muito sacrifício, às vezes com muito choro, com madrugadas que eu fico orando por você, pela tua vida, pela minha família. E eu saber que eu venho para cá, mas eu tenho uma sogra que está em casa que eu não sei o que vai acontecer com ela essa noite. E coração de filha, de irmã, ferido. E saber que, igual a qualquer outro, a gente chora pela morte, a gente chora pela tristeza. Pessoas que a gente ama partem. E o dilema do funeral, o dilema da raposa, o dilema do arado, ele volta a ser perguntado. E a gente precisa responder, eu continuo firme no arado. Eu quero permanecer nessa direção. Eu não posso me distrair, seja com o que for, seja com que tipo de aflição vier, eu continuo com os olhos fixos no arado, porque eu sei que é o Senhor que cuida de mim. Onde você se encontra nessa mensagem, quem você quer seguir, mas não tem noção da realidade de reino, quer seguir, mas está preso às coisas dessa vida, e você vive olhando para trás, olha só, para trás já passou. Deus, Ele quer fazer algo novo. E se você está muito despedaçado aqui hoje, essa noite, hoje, Deus quer fazer algo novo e não quer que você olhe para trás. Você quer seguir, mas não quer se sujeitar e se comprometer com esse rei do reino. E vive perdendo o rumo. Hoje é o dia de você se reencontrar.
Foi na cruz que Jesus morreu por um pecador. E a canção diz que esse pecador sou eu. O pecador é você. Então nós somos esses recrutas a discípulos de Cristo. Deus abençoe tua vida. Deus abençoe tua casa. Deus te abençoe em tudo que foi dito, falado, adorado, refletido aqui essa noite. Feche seus olhos. Quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, abençoe a tua igreja, que a tua palavra ela possa ser processada, refletida, ela possa se tornar algo prático, Pai, na vida de cada um. Nós somos os injustos pecadores, nós carecemos da tua graça, da tua misericórdia, nós temos dilemas, Pai, como esses aqui apresentados nas parábolas. Nós queremos, de fato, seguir ao Senhor, mesmo diante de todo esse contexto de dificuldade deles lá, e que hoje cada um tem o seu. Então, se alguém está triste, se alguém está preso ao passado, se alguém está numa expectativa de viver um novo rumo, uma nova vida, que ponha a mão no arado, Pai, mas no arado oferecido pelo Senhor, e não olhe para trás, porque o Senhor prometeu, o Senhor vai cumprir. O Senhor mandou ir, as coisas vão acontecer, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Vamos ficar de pé, vamos adorar o Senhor. Nós já estamos terminando o nosso culto. Deus possa abençoar a tua casa, a tua semana, que o amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo, a presença do Espírito Santo possa estar com você hoje e sempre.